Amém, amados? Então nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens chamada Desmascarando a Supergraça. Desmascarando a Supergraça. A minha ideia, obviamente, com essa série, são duas ideias. A primeira é, como o próprio nome diz, desmascarar esse entendimento equivocado, tá, acerca da graça de Deus, e obviamente te ensinar a graça bíblica. E por que eu estou te falando isso? Porque existem algumas questões na palavra que elas não afetam tanto a nossa vida, ou deixa eu te explicar de maneira prática. Existem alguns entendimentos acerca de questões nas escrituras, que elas falam, por exemplo, de como fazer algo, como você vive, o outro vive de um jeito, ou melhor, um vive de um jeito, outro vive de outro jeito, são apenas questões na palavra. Por exemplo, alguns posicionamentos, inclusive escatológicos, um tem um entendimento, o outro tem outro entendimento, e tudo bem. Agora, existem alguns posicionamentos na palavra, algumas questões bíblicas que vão determinar, inclusive a nossa salvação, e essa questão, graça, o fator graça é um fator que, se entendido equivocadamente, pode condenar você ao inferno. Então nós precisamos entender devidamente a graça, para que nós não venhamos, meus amados, a vivermos longe daquilo que Deus tem, e não venhamos de fato, enfrentar até condenação eterna, porque o entendimento equivocado da graça faz isso conosco. Então por isso que eu vou investir tempo, hoje será uma pregação um pouco mais longa, e nos próximos cultos, para trazer luz a essa verdade. Amém, amados? Vocês estão comigo ou não? Então essa mensagem aqui é uma mensagem que precisa mexer muito com a sua mente, com a sua maneira de pensar, com seus padrões, porque a supergraça, ela fala basicamente de duas coisas. Primeiro, ou uma questão de não há tanto peso no pecado assim. Eu vou usar uma forma mais do dia a dia, chula até, de dizer, não dá nada a pecar, ou que não se faz necessário um compromisso tão grande assim com Jesus. E eu quero mostrar para você que essa não é uma verdade, como alguns têm falado, mas é uma mentira. Tem muita gente séria no Brasil, tem muita igreja séria no Brasil, muita gente, mas infelizmente tem alguns, inclusive através da internet, que trazem esse equívoco, amado, que pode destruir tua vida com o Senhor. Por isso, aqui eu já abro um parêntese e faço um adendo. Toma cuidado quem você escuta, toma cuidado, livros de quem você lê, quem você assiste, tudo bem, amados? Fecha parênteses, amém? E por que é importante nós entrarmos nesse assunto? Porque esses são dias que nós estamos vivendo debaixo de uma cultura do relativismo, e o que é a cultura do relativismo? Hoje não existe mais aquela coisa de certo e de errado. Não, isso é certo e aquilo é errado. Existe uma verdade e algo que não é a verdade. Esse é o correto, este aqui é o incorreto. Você precisa fazer desse jeito e não desse jeito. O caminho é esse e não aquele. São dias onde isso tem sido desconstruído e tem sido substituído pelo quê? Por várias verdades. Então não é mais aquela coisa, esse é o caminho certo, aquele é o errado. É mais ou menos assim: esse é o caminho certo para você, e esse é o caminho certo para mim. E isso é perigoso demais quando nós falamos de questões espirituais, de posicionamentos morais no que diz respeito às escrituras e tantas outras coisas. Jesus diz, por exemplo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quer ver um exemplo? Muitos acham que existem vários caminhos para Deus. Não existe vários caminhos para Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Só um caminho leva a Deus: Jesus Cristo. Vocês estão aqui comigo? Então muito tem sido falado, não diretamente obviamente, mas essa cultura do relativismo, ela tem sido incutida na mente das pessoas. E por que isso é tão forte? Já vou antecipar isso aqui, que era para estar lá no final da mensagem. Como que isso opera na cultura? Isso opera por filmes, isso opera por seriados, isso opera por
referências em todos os nichos, isso opera por música e por N coisas, tentando incutir. Por exemplo, quer ver um exemplo? Se você chegasse lá para sua bisavó, para sua avó, e falasse que você queria se separar, o que tua avó fazia com você? Deixava você separar ou não? Não, nem puxava sua orelha, ficava te dando sermão, senta aí meu filho, e descascava você, sim ou não? Hoje, você sabia que, é uma estatística, eu não vi uma estatística mais recente, mas a última que eu vi, mostra que o número de divórcios, de filhos de Deus, de pessoas dentro da igreja, é igual, quem não serve o Senhor. Que evangelho que o povo de Deus está vivendo? O que é isso? O relativismo. A cultura diz, a novela diz, o seriado diz, a revista diz, a blogueira diz, a artista diz, a apresentadora de TV diz que não dá nada, então não dá nada. A cultura, presta atenção gente, ela na vida de muitos é mais forte do que a própria palavra. E tudo isso vem através do o relativismo, vem diluindo as verdades bíblicas, vem diluindo princípios, inclusive judaicos cristãos. É só você parar e avaliar questões como, não é o tema da mensagem, só estou dando um panorama, mas poderíamos falar sobre isso em uma delas, o marxismo cultural. Faz o quê? Quebra muitos valores judaicos cristãos, e isso faz o quê? Com que haja um diluir de verdades bíblicas. Vocês estão aqui? E isso infelizmente chegou na igreja. Então é uma mentalidade, é uma estrutura de pensamento, que faz com que aquilo que antes era o certo, não seja mais certo, ou não seja tão errado assim, seja tolerável. Nós vamos entender na palavra que tem coisas que não são toleráveis. Lei e graça, elas não são opostas, como já disseram por aí. E nós vamos navegar em toda essa verdade aqui. Vocês estão comigo ou não? Amém, amados? Glória a Deus. Amém? Então vamos começar aqui falando um pouco, começando com a definição de graça. Graça, se eu fosse definir uma frase, eu diria: graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido. Tito 3,7 diz assim: a fim de que, justificados por, vamos lá gente, interage comigo, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Efésios 2, 8 e 9, texto chave disso, diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse é o texto chave quando nós falamos sobre graça. Então graça é favor imerecido. O que significa isso? Eu não sou salvo pelo que eu faço, e eu vou te mostrar. Isso não quer dizer que depois que eu fui salvo eu não deva me submeter à palavra, mas a minha salvação, ela não é conquistada, ela é concedida, não é por obras, é por fé. Por isso aqui, eu abro um parênteses, tá? Alguns dizem: pastor, mas eu estou conversando aí com um menino aí, uma irmã diz: eu estou conversando com um rapaz aí, pastor, é o seguinte, ele é tão bonzinho, aí tem aquela frase: só falta ele ser crente. O só faltar ser crente para alguém, vai definir onde essa pessoa vai viver a eternidade. Eu te garanto, não é um lugar bom. Não é por conduta moral que você é salvo, você é salvo pela fé. Você é salvo pelo crer em Jesus, o crer de verdade, o reconhecer: eu preciso de salvação, eu sou pecador e eu me arrependo, Jesus. É isso que nos concede salvação. E aqui entra o ponto, pela salvação ser mediante a fé, muitos acreditam que as obras não devem seguir a fé. E essas pessoas que falam da supergraça, muitas vezes elas acreditam, parte do entendimento ali, é de que a graça, ela opera apenas nesse âmbito. Eu fui salvo aqui pela fé, então durante toda a minha caminhada eu posso viver da forma que eu quiser, porque eu sou salvo por fé e não por obras. E eles não aplicam uma outra verdade bíblica tão real quanto essa primeira, que é ser salvo pela fé, que é
a graça, ela não apenas opera no purificar de pecados, quando você entrega a sua vida a Jesus, mas a graça, ela capacita você para não mais ser governado pelo pecado, mas ela te capacita para sair dele, para não viver preso nele. E é isso que você precisa entender. Existem duas facetas da graça. A primeira ela atinge os meus pecados cometidos. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu sou lavado, eu sou salvo pela graça, pela fé, eu creio, então a graça me alcança, eu sou perdoado, e conforme também na minha caminhada eu erro, eu me arrependo, peço perdão, o sangue de Jesus me purifica, eu sou, a graça me alcança, legal, essa é a primeira faceta. Só que a segunda a graça, ela me ajuda, e ela precisa me ajudar a sair do pecado, porque vamos lá, gente, se não fosse assim, nós falaríamos de um Deus que não é o todo-poderoso, mas é parte poderoso. Você acha que faz sentido? Pense comigo, Deus é santo, Deus é reto e Deus é justo. Você acredita nisso, ou você acha que Deus ele não está nem aí para essas coisas de santidade, retidão, de justiça? Deus é santo, reto e justo, sim ou não? Faz sentido Deus pedir para os seus filhos iluminarem, certo? Faz sentido nós sermos chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos, e nós andarmos de uma maneira qualquer, sem buscar a santidade, sem arrependimento. Não faz sentido. Deus, porque essa lógica da supergraça, ela faz o quê? Ela faz com que cristãos caminhem longe no pecado, sem arrependimento, e é como se o sangue de Jesus corresse atrás da pessoa. Então a pessoa está correndo e o sangue está assim, ai, peraí, deixa eu te cobrir, você está indo rápido demais. Não faz sentido isso, gente, totalmente, absurda essa ideia. Então, o que nós precisamos compreender aqui? A graça de Deus, ela me capacita para vencer o pecado, e isso mostra de fato que o nosso Deus é poderoso, que nosso Deus é poderoso, porque Ele tem poder não só para te lavar do teu pecado, mas Ele tem poder para te tirar do pecado, Ele tem poder para te tirar de uma vida promíscua, de uma vida presa na escravidão do pecado. Vocês estão comigo aqui ou não? O pastor Luciano Subirá, ele diz assim, que a graça de Deus, ela não apenas conserta o que foi estragado anteriormente, tipo, vivia uma vida estragada, tudo esbagaçado, e a graça, ela consertou isso aqui. Não, ele fala que a graça tem também o poder de nos capacitar para viver de uma maneira diferente, para vencer o pecado. Então, a supergraça fala de uma graça que cobre pecados, mas não de uma graça que nos liberta deles. E o entendimento equivocado de que não há mais mandamento, não há mais lei, isso é totalmente adverso, eu vou te mostrar na palavra. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então vamos lá, Tito 2, 11 a 14, palavras do apóstolo Paulo a Tito. Olha isso aqui, esse texto ele reflete as duas facetas da graça. Então ele diz assim, vamos avaliar o primeiro versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ponto, deixa aí, deixa lá, a graça de Deus se manifestou salvadora, Jesus, eu me arrependo, preciso de salvação, sou pecador, creio no Senhor, não é por obras, pela fé, a graça de Deus te cobre, se manifestou salvadora, e agora, vem a segunda faceta, põe para mim, está falando da graça, certo? Ela nos ensina, ela quem, gente? A graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Olha lá, e olha o que ele diz mais para frente, passa aí, volta lá, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então você vê aqui a graça cobrindo os pecados e a graça capacitando para você viver de uma maneira diferente.
A graça nos leva a renunciar. Graça te leva a renunciar. A graça que não te leva a isso é uma graça que não é a graça bíblica. Estou falando se tem Novo Testamento, não se tem Antigo Testamento. Não, pastor, porque você gosta de santidade, aí, de sacrificar, de sacrifício. Era para o Antigo Testamento, se tem Novo Testamento. Então a graça nos ensina a renunciar. O texto diz as paixões mundanas. Então a graça não é uma licença para pecar, e a graça também não é um instrumento para que você não tenha um compromisso com Deus tão grande assim. A graça não serve para te eximir de um compromisso maior, a graça te eleva para um compromisso diferente. Então a graça, ela não te exime de um compromisso, ela te eleva no seu compromisso. Tudo bem? Se a graça servisse de correr atrás de você enquanto você peca, não faria sentido textos como, põe para mim aí, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Irmão, uma hora a fatura chega. Procura alguém perto do seu lado e fala, uma hora a fatura chega. Está lá em Gálatas, depois eu vou mostrar esse texto para você. Uma hora a fatura chega, você vai ver daqui a pouco. Tá bom? Tudo bem? Olha o que diz João 8,34. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado, é o que, gente, do pecado? Escravo. Então como que você pode viver no pecado, em nome da graça, coberto pela graça, se o próprio Senhor falou, quem vive no pecado é escravo dele. A recompensa, o pagamento, o produto do pecado é a morte. Morte espiritual, morte ministerial, morte inclusive física. Então, gente, que coisa boa há nisso, que coisa boa há em ser escravizado pelo pecado. Então, se não há nada de bom nisso, se o próprio Senhor fala que isso é mal, como que nós somos em nome da graça levados a uma vida leviana? Deus é bom, Deus é longânimo, a sua misericórdia, meu Deus, se não fosse ela, que seria de nós? Agora, Deus ele também é fogo consumidor, a ira de Deus ainda está em vigor. Olha para o pessoal do seu lado e fala assim, a ira de Deus ainda está em vigor. Vamos lá, vamos pensar aqui uma pessoa moralmente correta, ela se alegra com aquilo que é justo, sim ou não? E ela se entristece e se ira com a injustiça. A verdade para ela é boa, a mentira é ruim. E todo mundo que ama a verdade, ama a justiça, por consequência, odeia a injustiça. E muitas vezes por causa disso se posiciona, sim ou não? Por que pessoas se levantam em causas sociais, em algo assim? Porque não querem ver a injustiça, elas amam a justiça, e elas querem fazer alguma coisa, porque são justas, porque querem ver o bem acontecendo, e se iram com aquilo que é ruim. Por que com Deus seria diferente? Se Deus ele é perfeito, reto em plenitude, justo, santo, porque Deus é reto, justo, santo, plenamente, ele precisa se irar contra o pecado, ele precisa se posicionar contra o pecado, ele precisa suscitar a sua ira entre as nações, porque ele é justo. Como você serviria a Maria, um Deus que se diz reto, santo e justo, e não se ira com tudo que é impunidade? Faz sentido, gente, sim ou não? Vou te mostrar isso, Romanos 1,18, assim, Deus mostra do céu sua ira, contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade, impedem que a verdade seja conhecida. Alguns dizem assim, mas pastor, peraí, a Bíblia não diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo? Sim, a misericórdia ela triunfa sobre o juízo, mas tem uma condicional aí, ela triunfa sobre o juízo quando há arrependimento. Se não há arrependimento, necessária se faz
a manifestação da ira por causa da justiça. Estão aqui comigo ou não? Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, esses serão fartos, porque o Senhor é aquele que manifesta a justiça. Vocês estão aqui comigo ou não? Então a misericórdia triunfa sobre o juízo, quando? Quando há arrependimento. Provérbios 28, 13, quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona, alcança misericórdia. Olha isso, gente, quem encobre as suas transgressões, não vai prosperar, mas o que confessa, e o que abandona, ou seja, esse é aquele que se arrepende de fato, eu não só confessei, mas eu abandonei, eu deixei, esse vai prosperar, esse vai alcançar o que o texto está dizendo? Misericórdia. Então quem encontra misericórdia? Aquele que confessa, e aquele que deixa. Então, amados, você precisa ser um cristão que acredita, ou que entende que se faz necessário um compromisso real com Deus, porque querido, nos é imputado, como eu falei lá no início, pela cultura, e infelizmente também agora por um evangelho pregado de maneira deturpada, uma inverdade bíblica, uma vida falta de compromisso com Deus, uma vida, talvez até quem sabe, eu vou ser um pouco extremo aqui, tá? Mas enfim, libertinagem ou ausência de um compromisso com Deus. Outro texto do Novo Testamento, ou da época da graça, põe para mim aí, 1 João 3, 7 a 10, aqui ele vai falar a diferença dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Filho de quem, gente? De Deus e do? Vamos ver. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado procede de quem, gente? Do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina, e esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestados, ou são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então ele está dizendo, filho de Deus obedece a Deus, filho do diabo vive em pecado. Então como que eu vou pecar em nome da graça e achar que está tudo bem? É um filho do diabo que se veste como filho de Deus, desculpa, mas é a verdade. É uma graça travestida, é uma graça mentirosa, é uma graça que não é bíblica. Porque se assim fosse, a graça seria um elemento para Deus fazer vista grossa, e Deus não faz vista grossa, irmão. Deus não tem problema nenhum em confrontar ninguém. Você acha que Deus tem medo de confrontar? Não, acho que Deus está meio emocionalmente assim, não está muito bem, está com medo de confrontar alguém. Deus está com medo de corrigir alguém. Deus está com medo de ser rejeitado pelas pessoas. Deus não quer que eu e você continuemos vivendo no pecado. E amados, nós precisamos entender essa necessidade. Nós precisamos entender essa verdade. Se não ligar um sinal de alerta em você, irmão, a gente vai ser engolido pela cultura. Posso te falar? Eu sou um cara, eu gosto muito de ver filme, seriado, eu gosto. Mas eu vou te falar que não estou querendo ver mais as coisas assim. Porque é só lixo, é só besteira, é só coisas que tentam nos incutir, e há uma agenda, irmão. É ingênuo você achar que não. Por que você viu muito crente se desviando, distanciando ou se esfriando na pandemia? Sabe por quê? Uma estatística recente, uma estatística que eu vi, disse o seguinte, que a leitura da Bíblia diminuiu na pandemia. Então no momento que as pessoas mais precisam de Deus, elas se afastam de Deus. Como assim se afastam de Deus, pastor? Sim, se afastam de Deus, se afastam da palavra. Ele é a palavra, Jesus é o verbo. Se você se afasta da palavra, você se afasta de Deus.
Vocês estão comigo, sim ou não, amados? Então a graça, ela cobre os nossos pecados, quando nos convertemos e mediante o nosso arrependimento na caminhada, mas ela também nos capacita para vencermos o pecado. Agora, sabe o que é mais triste? Que tem gente que acredita, como eu citei ali na introdução da mensagem, que graça e lei são opostas, e eu ouvi essa aberração teológica em uma ministração. Graça e lei são opostas. Eu falei, meu Deus, dá dó, porque cara, não faz sentido nenhum isso. E eu vou te mostrar por quê. Entenda uma coisa, quando você fala que graça e lei são opostas, primeiro você está falando mal do próprio Senhor, porque a lei foi estabelecida por Ele. E você diz que a lei é ruim, em nenhum momento a lei é ruim, a própria Bíblia diz que a lei é boa. Então graça e lei não são opostas, repete comigo, graça e lei não são opostas. Eu vou falar 3 coisas sobre essa relação, vou falar agora sobre graça e lei, e vou citar 3 coisas, e aí a gente vai esmiuçar cada uma delas, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte: primeira, na antiga aliança e na nova aliança, havia necessidade de obediência. Lá atrás havia necessidade de obediência, e hoje continua existindo. Na graça e na lei, sempre existiu consequência para a desobediência. Lá atrás e agora, continuam acontecendo consequências para a desobediência. A única diferença, então essas duas coisas são iguais, tá? Obediência era necessária na antiga e é necessário na nova. Consequências do pecado, existia lá atrás e continua existindo agora, iguais. O que muda? Na antiga aliança nós não tínhamos capacidade de obedecer a totalidade da lei. Agora em Cristo Jesus nós temos essa capacidade, eu vou te provar isso. Então vamos lá, vamos esmiuçar isso aqui. Então em ambas, na antiga e na nova aliança, havia e há necessidade de obediência. Eu vou fazer um contraponto aqui dos testamentos. Levítico 19:37, Antigo Testamento: guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, eu sou o Senhor, ponto. Então está dizendo, obedeça, você precisa obedecer, Antiga Aliança. Ah, mas pastor, na graça não é assim, não tem mais mandamento, não tem mais lei, não tem mais que obedecer, isso aí agora é a lei do amor, e a lei de tipo, vive aí do seu jeito, está tudo certo. Mateus 28, 19 e 20, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, põe lá para mim, diz o texto, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Próximo versículo, olha lá, ensinando a guardar o que? O que o Senhor tem ordenado. Ei, você precisa guardar. Nova aliança, graça, o próprio Jesus falando, e mais, o Jesus ressurreto falando isso. Então, amado, é mentira você acreditar que houve um relaxamento das leis de Deus no Novo Testamento, e consequentemente para nós. Isso é mentira, isso é um equívoco, é uma aberração teológica. Na verdade, na nova aliança, o negócio ficou mais difícil, há uma cobrança maior. Por quê? Porque nós podemos obedecer, ou melhor, nós conseguimos obedecer de fato. Olha lá, na antiga aliança, o adultério, ele era consumado pelo ato. Teve o ato de adultério, se relacionou, adulterou. Olha o que Jesus disse, não estou falando de Jesus, Mateus 5, 27 e 28, vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Então ele está dizendo, ó, lá atrás, era, não cometa o ato, aí Jesus traz uma equivalência, agora ele diz, eu porém lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Graça, Novo Testamento, Jesus. Antes era o ato, ele diz, agora o negócio está mais difícil, não é só o ato, se você cobiçar, você já adulterou, só que não foi o adultério do ato, foi o adultério do coração. Um outro exemplo, na lei mosaica, qual era a ordem? Ame o seu próximo, e odeie o seu inimigo, essa era a ordem, ame o seu próximo, mas o seu inimigo você odeia, que ele se lasque. Olha o que diz agora Jesus, Mateus 5, 4, 3 e 4, 4, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo,
Então ele está citando lá atrás, e ele diz: eu porém lhes digo, amem os seus inimigos, e orem pelos que perseguem vocês, sem hipocrisia. Alguém que faz mal para você, que é teu inimigo mesmo assim, tira o homem espiritual e deixa o homem carnal, natural, em você responder essa pergunta. O cara que é teu inimigo, você quer o bem ou você quer o mal dele? Você quer o mal dele, sim ou não? Quero que morra essa desgraça. Jesus está falando: ei, agora eu digo a vocês, ame os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem. É mais fácil ou mais difícil com Jesus? Nova aliança, mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Então não houve um relaxamento, houve na verdade uma exigência maior. E onde que entra um monstro teológico aqui? É falar que nem existem mais mandamentos, não existem mais leis, não existem mais ordenanças. Pelo amor de Deus, gente, isso é um equívoco dos maiores. Continua existindo leis, ordenanças, mandamentos, eu vou te mostrar, só que você precisa entender a dinâmica, o que aconteceu entre a antiga e a nova aliança. Antiga e nova aliança, isso mostra que teve uma mudança você vai falar aliança, tá? Antiga e nova aliança, isso mostra que teve uma mudança de aliança, tudo bem? Aliança. O livro de Hebreus, ele fala assim, ó, quando muda a aliança, muda o sacerdócio. Então antes era o sacerdócio levítico na antiga aliança, na nova aliança é o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então mudou a aliança, tudo bem? Quando muda a aliança, muda o sacerdócio. Lá atrás era o sacerdócio o quê? Levítico. Agora é o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí a Bíblia diz o seguinte: muda a aliança e muda sacerdócio. Qual que é a consequência? Hebreus 7:12. Hebreus 7:12. Então muda a aliança, muda o quê? Sacerdócio. Repete comigo: muda a aliança, muda sacerdócio. Vamos lá, gente, muda a aliança, muda sacerdócio. E olha a consequência: quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Ainda existe lei, ainda existem ordenanças, ainda existem mandamentos. O próprio Jesus disse em João 13:34, um novo mandamento vos dou. Ele não diz uma nova orientaçãozinha aí, se você quiser você faz, se você não quiser está tudo bem, porque o meu sangue te cobre e vive uma vida promíscua mesmo. Ele diz: um novo mandamento vos dou. Eu estou mandando você fazer, eu estou ordenando você fazer. As leis continuam em vigor. Jesus disse aquele, João 14:21, põe para mim, João 14:21, aquele que tem o que, gente? Os meus o que? Mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama não é só aquele que diz que ama, que canta uma canção, que serve, que vive no ministério. É aquele que obedece, é aquele que se santifica, é aquele que renuncia, é aquele que mata a sua carne, é aquele que carrega a sua cruz. Esse é o que ama a Deus. Amor sem obediência não é um amor bíblico. Então que história é essa que não existem mandamentos, que não existem leis, que não há necessidade de renúncia? Isso é balela, e você não pode acreditar nisso. Então existia a necessidade de obedecer a Deus, e hoje continua existindo. Amados, nós somos o povo da cruz, o povo que renuncia, o povo que paga o preço. Ele sempre foi, Ele continua sendo Senhor. Ele é o Senhor Jesus. Ele não é o amiguinho Jesus, Ele não é o meu amuleto Jesus, Ele não é o pé de coelho Jesus, Ele não é o gênio da lâmpada mágica Jesus. Ele é Jesus, o Senhor, o Curios, o meu dono, o meu rei, aquele que manda na minha vida, aquele que governa sobre mim. Curios é dono, amado, entenda uma coisa: você foi comprado.
Se eu compro o celular teu, ele é de quem? Seu ou meu? Depois que eu compro? Meu, eu faço com ele o que eu quiser, eu sou dono dele. Se eu quiser jogar na privada da descarga, eu dou. Se eu compro teu carro, eu quiser largar lá no precipício, largar no meio da estrada, aberto, eu faço, é meu. Eu mando, ele é meu. Jesus te comprou, me comprou, nos comprou, ele é nosso dono. Quem manda na sua vida não é você, não é a sua lei que governa, não é o seu umbigo, não são as suas vontades, é a vontade dele. Por isso que ele diz: renove a sua mente, mude a sua mente, para que você entenda que a vontade dele é perfeita. Então existe a necessidade de obediência, e a falta dela vai gerar consequências, trará juízo. O juízo de Deus continua em vigor, a ira de Deus continua alcançando as nações. Não, pastor, mas isso é coisa da lei. Vamos ver, Deuteronômio 11, 26 a 28. Eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Então aqui na lei ele está dizendo assim: ei, eu coloco diante de você a bênção ou a maldição. Você quer ser abençoado? Obedece a Deus. Você quer ser amaldiçoado? Desobedece, siga outros deuses. É isso que ele está falando. Não, pastor, mas isso é coisa da lei. Na nova aliança você vê Jesus, o Senhor, falando à igreja de Tiatira, lá em Apocalipse 2, 21 e 22. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, diz o texto, dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. E ele continua: eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então ele está falando: a minha misericórdia se estendeu, eu dei tempo, eu fui longânimo, eu dei tempo para você se arrepender, mas você não quer se arrepender? A fatura vai chegar, porque eu sou Deus justo. É verdade, irmão. Quanta gente, crente, paga para ver, e eu vou te falar, se você pagar para ver, a fatura vai chegar, irmão. E eu não estou dizendo que, eu não estou lançando palavra de maldição, não é nada disso, é Bíblia. A Bíblia diz: considerem a bondade e a severidade de Deus, as duas coisas. Você tem que considerar a bondade, mas você tem que considerar a severidade, porque a severidade vai gerar temor no seu coração. Tudo bem até aqui, amados? Atos 5, você vê Ananias e Safira, eles vendem uma propriedade, Deus não pede, eles mesmos se propõem a dar, Deus não pediu nada, eles se propõem a dar, e os dois combinam: vamos falar que a gente vendeu por esse valor, e a gente vai mentir aqui. Eles mentiram, os dois caíram duro, morreram os dois. Novo Testamento, graça, igreja primitiva, Atos 5. Lembra que eu falei do texto lá em Gálatas, que a fatura chega? É esse texto aqui, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Passa o próximo texto, ou melhor, volta, deixa esse aí. Se Deus está falando: ninguém zomba de mim, quem planta, com certeza colhe. O que você vai colher vai depender da sua postura. A Bíblia diz isso. Faz sentido então eu viver uma vida promíscua e usar a graça para respaldar? Quer ver como não faz sentido? Próximo versículo. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, o que ele está falando? Os seus desejos, a imoralidade, qualquer outra coisa, colherá dessa natureza ruína e morte. Você quer satisfazer os teus desejos carnais? Quer pecar? Então segura aí o que vem atrás. Quer pecar? Beleza, pode pecar, vive a tua vida, mas segura o BO, aguenta o tranco aí. Tu não é macho para falar que você vai pecar de peito aberto? Então segura a bronca aí, a fatura vai chegar, você vai pagar? É o que ele está falando, é pesado. E aí ele continua dizendo: mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Irmão, vai ser difícil ser crente, e vai ser difícil não ser crente,
Só que se você for difícil crente, você tem a vida eterna, plenitude, paz, prosperidade. Agora, se você quer caminhar pelo caminho difícil, satisfazendo os seus desejos, você vai para o inferno. É o fato, é isso, é a Bíblia. Não sou eu que estou falando. Tudo bem até aqui? Agora, vimos que na lei havia necessidade de obedecer, na graça também. Consequências na lei e consequências na graça. Agora, a antiga aliança, esse é o terceiro ponto, não tinha, na antiga aliança não havia capacidade de obedecer à lei de Deus, mas na nova aliança existe capacidade para tal. Deixa eu te mostrar isso aqui, presta atenção, fica comigo, tá bom? Amém, gente? Paulo, ele diz que a lei veio para quê? Um dos propósitos da lei, provar que o homem não tinha condições de obedecê-la. A lei revela a necessidade de um salvador, inclusive. E de onde vem essa incapacidade do homem na lei de não obedecer a Deus? Então Paulo diz que um dos propósitos da lei foi revelar de fato que o homem não tinha capacidade de obedecer a totalidade dela. E de onde vem essa incapacidade? Essa incapacidade vem da natureza humana pecaminosa, presta atenção nisso. Essa incapacidade vem da natureza humana pecaminosa. Adão pecou, o homem não foi feito para morrer, gente. O homem não foi feito para ter enfermidade, o homem foi feito para ser eterno. Adão peca e é desencadeado um monte de coisas na raça humana, porque Adão era cabeça de uma raça, e Adão era um representante de uma raça, então aquilo escorre. Então o homem não tinha na lei condições de obedecer a Deus por causa disso, por causa da sua natureza pecaminosa. Repete comigo, natureza pecaminosa. Mais forte, natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa não, por causa dela, na lei, ou na antiga aliança, não havia ou não tinha a condição de obedecê-la em sua totalidade. Por isso que Paulo, ao referir sobre esse tempo passado, ele chama aqueles irmãos de filhos da desobediência. Agora, na nova aliança é tudo diferente. Por quê? Porque mediante a fé e o arrependimento, sabe qual é uma das coisas que acontece em nós? Nós partilhamos da natureza divina, é colocado em nós uma nova natureza. Então a natureza, por causa daquilo que aconteceu com Adão, na lei não conseguiam obedecer a Deus. Agora em Cristo Jesus nós temos uma nova natureza, e por causa dessa nova natureza é possível andar em santidade. Eu vou te mostrar isso na Bíblia, 2 Pedro 1,4. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então há um partilhar da natureza divina em nós, tanto é que nós somos chamados agora de filhos da obediência. 1 Pedro 1,14-16, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então ele está dizendo, antes vocês eram os filhos da desobediência, agora vocês são os filhos da obediência. Então se vocês são os filhos da obediência, há uma nova natureza em vocês, mude a sua maneira de se comportar. Então a graça, ela não apenas, amado, cobre os nossos pecados, ela nos capacita para andarmos em santidade. Quer ver uma outra coisa que te leva ou te auxilia na santificação? João 16:8, quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, a boa notícia é, ele já veio, ele habita no interior de todo aquele que crê no Filho, em Jesus, e se arrependeu. Então se ele já está aí, se ele já habita dentro de você, filho de Deus, ele tem a capacidade de te convencer do pecado.
E convencer não fala sobre um convencer só de, eu entendo que eu tenho que andar em santidade. O convencer do Espírito é um converter, é mudança de rota, é mudança na maneira de viver. É isso que o Espírito de Deus opera em mim e em você. Então eu te pergunto nessa noite, que desculpas temos para não buscarmos andar em integridade? Porque as pessoas, elas vivem como se arrependimento não existisse, como se a graça, ela anulasse o arrependimento. Ei, existe graça, você não precisa se arrepender mais. O que é arrependimento? Mudança dos valores aqui, da maneira de pensar. Então, cara, se aquilo antes, para mim era algo bom, adulterar, trair minha mulher era normal, viver em pornografia, beber, fumar, cheirar, qualquer outra coisa lá, para mim estava tudo bem, mudou minha mente, eu me arrependi. Logo, se não é bom, se deixa de ser legal, você muda o seu comportamento. Agora, que sentido faz você se arrepender e não mudar? Não faz sentido, concorda comigo? Você se arrepende, mas você não muda. Então a graça, ela me cobre, mas não me transforma. Eu sou perdoado, mas não sou mudado. Que Deus é esse? João Batista, precursor de Jesus, preparou o caminho para o rei, para o mestre, pregando arrependimento. Jesus inicia o seu ministério pregando sobre arrependimento. Mateus 18, 8 e 9, vai te ajudar a entender o nível do teu compromisso com Deus. Olha o que Jesus espera de nós. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue-o fora. Óbvio que isso aqui é literal, tá, gente? Você vai entender aqui. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. Se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos olhos, do que tendo dois, ser lançado no fogo do inferno. Quem já assistiu aquele filme Prova de Fogo? Você lembra do personagem, de um casal, né, os personagens principais ali, a história era contada da vida deles, e aquele camarada, ele tinha problema com pornografia. Sim, não era isso? Era isso, gente? Pornografia. Em um determinado momento, o que ele faz? Ele pega o computador dele, põe numa mesa, leva lá fora, ele pega um taco de beisebol, ele arrebenta, ele quebra, ele destrói aquele computador. É pecado ter computador, gente? É pecado ter um celular, assistir Não é pecado. Qual que é a questão? Aquilo era uma pedra de tropeço para ele, estava preso na pornografia. O que ele fez? Ele fez o que o texto está falando. Eu arranco e jogo fora tudo aquilo que me tira da presença de Deus. A graça do Senhor é para te levar a isso. A graça do Senhor não é para te levar a viver em leviandade, viver o evangelho sem compromisso, viver uma vida mais ou menos, ser um cristão morno. Cristão morno, a Bíblia diz que o Senhor vomita. Essa é a verdade, gente. E nós precisamos pregar a verdade. Jesus foi um dos maiores pregadores sobre sabe o que? Inferno. Inferno é real. Inferno não é uma filosofia, um negócio, é mais ou menos, é real. Esse texto aqui que eu vou ler agora, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7, ele destrói. Tipo assim, derrubou o camarada no chão, e o cara está se protegendo para você, é nocaute agora, é nocaute, na super graça. Olha lá, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Essa é a vontade de Deus, que vocês se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então qual que é o assunto aqui? A santificação, amém, amados? A vontade de Deus é a santificação. Versículo 8, continua a explicação, e ele diz assim: portanto, quem rejeita estas coisas, que coisa, gente? A santificação é uma delas.
Quem rejeita a santificação, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quando você rejeita a santificação, essa doutrina, essa verdade, é como se você rejeitasse o próprio Deus, porque o sangue de Jesus, ele não tem poder só para cobrir os seus pecados, ele tem poder para quebrar os grilhões na sua vida, para quebrar as amarras na sua vida, para te tirar da droga, para te tirar do pecado, para te tirar do adultério, para transformar a sua história. Esse é o poder do sangue de Jesus, esse é o poder do sangue de Jesus. Se é para o Senhor, tem que ser forte, amém? Alguns, e aqui eu quero fazer um adendo, por que é muito sério isso? Porque eu creio em algo, eu creio que você pode perder, não é que você perde a sua salvação, você pode jogar fora a sua salvação. Pastor, mas eu criei, tudo bem, você creu, está tudo certo, mas você pode jogar fora esse favor imerecido, esse presente que você recebeu. Pastor, da onde você está tirando isso? A Bíblia diz, por exemplo, que os adúlteros, eles não herdarão o reino dos céus. Quer um outro texto para quebrar? Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, dá para pôr aí para mim, Mi? Na NVI, não sei se a Miriam está aí, na NVI, Hebreus 10, 26, você precisa ler, você precisa gravar esse texto. Estou fechando a mensagem, tá? Olha lá. Porque na NVI, põe na NVI para mim. Olha lá. Se continuarmos a pecar deliberadamente, continuamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, então ele está falando com um crente, tudo bem? Depois que se você continua a pecar deliberadamente, sem arrependimento, estou pecando, estou nem aí, não quero saber de andar em santidade, vou viver a vida do meu jeito. Depois que você é crente, já recebe o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Ele está dizendo que o sacrifício de Jesus pode ser jogado fora, não, ou melhor, não vai ser suficiente, porque você escolheu desonrar Deus deliberadamente, você escolheu jogar fora tudo aquilo que você aprendeu, e você, é como se você negasse a sua própria fé, porque não faz sentido. Se o Senhor nos chama para ser luz, se o Senhor nos chama para ser sal, se o Senhor nos chama para fazer a diferença, que diferença a gente vai fazer vivendo uma vida imoral? Na verdade, nós reforçaremos uma cultura e um padrão pecaminoso. Qual é o compromisso que Deus espera de mim e de você? Total. Ele quer teu tempo, Ele quer a tua maneira de pensar, Ele quer a tua maneira de falar, Ele quer tudo de você. Ele quer tudo de você, tudo. Ele é teu Senhor, Ele te comprou, Ele é teu dono. Essa é a realidade nua e crua do Evangelho. Goste você, goste eu ou não, essa é a verdade. Se nós não entendermos essas coisas, a gente vai viver um evangelho infantil. Nós viveremos um evangelho, me dá, um evangelho para mim, o evangelho, Senhor, supre as minhas necessidades. Quando Jó, em meio às suas dores, meio que expõe diante do Senhor, reclama, ou enfim, Deus, e Jó era um homem justo, a Bíblia diz, e ele perdeu os filhos, perdeu um monte de coisa, suas riquezas, e ele questiona Deus. Ele era justo, ele não estava colhendo de algo que ele plantou. Sabe o que Deus fala para ele? Deus fala assim: Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava, Jó, quando eu coloquei um limite nos mares? E aí tem gente querendo brigar com Deus. Ei Deus, o negócio é o seguinte: se você não me abençoar, eu vou vazar da igreja. Se não me abençoar, eu vou me desviar. Se não me mandar varoa, esse mês, ó Deus, abril, Deus, 4 meses já, ó,
se liga, vai ficar ruim para você, porque eu vou me desviar. Ei, irmão, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Ele é Deus. Ele é Deus. Não vive o evangelho infantil, um evangelho onde qualquer coisa é motivo para você abandonar. Ai, me feriram, falaram mal de mim. Aquele evangelho onde nós somos, nos colocamos como vítimas das situações e dá desculpa para não se engajar no ministério. Dá desculpa, ai, mas eu abandonei por causa disso. Irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Todo mundo aqui quer viver uma vida plena, sim ou não? Põe para mim Mateus 16, 25, todo mundo quer viver uma vida plena, todo mundo quer viver uma vida abençoada, todo mundo quer, enfim, todo mundo quer achar essa plenitude, achar a vida, e o Senhor diz assim, você quer achar? Então perde por minha causa. Você quer achar? Perde por minha causa, viva a vida do jeito de Deus, conforme a palavra e não conforme o seu jeito. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Eu vi uma das declarações de um dos ministros do STF, em relação a toda essa avacalhada jurídica que está acontecendo, e falou assim, não, porque os governadores e prefeitos podem continuar deliberando através de ato administrativo por decreto, fechando a igreja, que não pode fechar porque é uma cláusula pétrea, isso é constitucional, não pode mexer. E ela diz assim, disse assim, fé não se mede pela presença. Eu pergunto, quem é ela para falar que fé se mede ou não pela presença? Quem determina a regra de fé é a palavra, não é a pessoa. Então o que eu estou tentando te dizer, existe todo um trabalhar aí por detrás, leis, cultura, filmes, música, novela, redes sociais, para destruir todas as coisas, para diluir as verdades. Ah não, mas é verdade, então regra de fé não se mede por tal coisa. Quem falou que não se mede por tal coisa? O que determina a sua vida é a palavra, não é o que estão falando ou deixando de falar. Não, então eu vou aproveitar essa onda, eu vou surfar. Uma coisa é o momento que nós estamos vivendo, e eu vou assistir o culto online, não tem problema nenhum. Agora, por causa disso, as coisas normalizaram, eu não vou mais congregar, eu vou ser um membro online. Irmão, você é uma pessoa ou você é um perfil? A igreja de Jesus é a igreja feita de pessoas, de gente, ou é um canal? Você não é um perfil, não congrega no canal, você é uma pessoa que precisa lidar com outras pessoas, conviver com outras pessoas, ver gente, conversar com gente, lidar com gente, ferro afia ferro. Então se você não entende isso, o que acontece? Verdades são diluídas, e daqui a pouco até os cristãos estão sendo enganados, e essa é só uma palhinha de tudo que está por detrás. Quer achar a vida? Perca. Não viva do seu jeito, viva conforme a palavra. O maior prazer, ou o prazer que você quer ter em viver a plenitude interior, ela está na estrada da obediência, na estrada da santidade. Então, meu irmão, o Senhor não te chama para uma vida leviana, para uma vida superficial, Ele te chama para uma vida onde você vai pagar o preço. Onde você vai pagar o preço, onde você vai santificar, onde você vai ler a palavra, onde você vai fazer o que tem que ser feito, e não uma vida superficial. É isso que você precisa entender, e é por isso que muito crente não cresce, muito crente não se desenvolve. Ah, mas pastor, peraí, o meu chamado, a pessoa não vem no culto, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não submete à liderança, a pessoa não vem em treinamento quando está exposto, depois fica reclamando, cadê o meu chamado? Por que ninguém me levanta? Porque você não está preparado porque você não submeteu ao que tem que ser submetido, porque você não fez o que tem que ser feito. Jesus disse para o jovem rico, ei jovem rico, você quer me seguir? Vende tudo o que você tem e vem. Mas Senhor, eu já obedeço os mandamentos. Ele falou, ei,
mas uma coisa te falta, vende tudo e vem. Não é que Jesus queria o dinheiro dele, porque Jesus pediu para ele dar o dinheiro para os pobres, não pediu para dar para ele. Jesus estava dizendo, existem coisas no seu coração que precisam ser tratadas, faz isso, vem e me segue, que você viverá uma vida abundante. E tem crente assim, quer viver uma vida abundante, sem fazer aquilo que o Senhor está ordenando. Existem mandamentos, existem leis, existem normas, o Senhor te chama para uma vida de santificação, uma vida conforme a palavra, e não uma vida conforme o mundo. Aleluia! Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus.